Meus amados irmãos, é um privilégio, é uma alegria estar aqui para trazer uma mensagem bíblica de reflexão espiritual para as nossas vidas. No livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 8 a 15, nós lemos ali sobre a parábola do espinheiro. Esta parábola, numa linguagem simbólica, ali fala sobre o governo do espinheiro sobre todas as outras árvores. As árvores tomaram uma decisão, a decisão de ungir para si um rei que viesse reinar sobre todas elas. A primeira candidata ao reinado era a oliveira, mas esta recusou, dizendo que não deixaria o seu óleo estimado, precioso, por Deus e pelos homens, para ascender ao trono. Foram então elas atrás da figueira, rogando a ela que reinasse sobre elas. Mas esta também recusou, dizendo que não deixaria a sua doçura, o seu bom fruto, para pairar sobre as demais árvores. E isso foi contínuo. As árvores foram recorrendo a outras árvores, até que chegaram na videira, e apelaram para a videira que ela viesse reinar sobre as demais árvores. Mas esta também, de igual modo, ela justificou-se, dizendo que não deixaria o seu vinho, que agradava tanto aos homens, para reinar. E todos os esforços foram feitos, todas as árvores disseram ao espinheiro para vir e reinar sobre elas. O espinheiro, como não tinha candidato, assumiu o posto e a posição. E ele respondeu a todas as árvores que estavam ali, que ungiram ele para governar, que todas deveriam vir e refugiar debaixo da sua sombra. Mas se não viesse do próprio espinheiro, ia sair um fogo e devastador que iria consumir até os cedros do Líbano. Ela já começou governando com uma tirania. E essa parábola nos ensina algumas lições preciosas, meus irmãos. Em primeiro lugar, uma omissão das outras árvores, a oliveira, a figueira e a videira, a omissão deles, depois de todos os apelos de todas as árvores para que elas viessem reinar, cada uma deu uma desculpa para fugir do governo. As árvores frutíferas, as árvores úteis, foram consultadas para esse posto de liderança, mas todas omitiram. Preferiram o conforto da posição do que o risco da governança e do chamado. E ao recusarem a convocação, elas abriram espaço para o espinheiro governar. A omissão covarde dessas árvores boas pavimentaram o caminho para a liderança de um arbusto ruim. Porque quando os bons se omitem e ficam em silêncio, os maus governam. É triste ser governado por um espinheiro. Um espinheiro nada produz, a não ser sofrimento, ruína, dor. O espinheiro, quando ele reina, as pessoas sofrem, as pessoas sangram, os filhos sofrem. E uma desculpa descabida, a oliveira, ela declinou da sua convocação para o reinado, dizendo que não podia parar a produção do seu óleo prezado por Deus e pelos homens. A figueira renunciou ao privilégio do convite, argumentando que sua doçura, o seu bom fruto, era contínuo, era suficiente para ela. E ela disse, não, isso aqui para mim tá bom. Ela não tinha aspirações mais elevadas. Já a videira justificou sua negativa à honrosa convocação, dizendo que o seu papel era produzir vinho, porque era agradável a Deus e aos homens. Nenhuma árvore boa aceitou o convite para reinar. Todas elas declinaram. Suas desculpas pareciam plausíveis, mas eram descabidas. A omissão delas pavimentou o caminho para o espinheiro assumir o trono e trazer tanto sofrimento, morte, tristeza, tanta represália. Irmãos, uma opção desastrosa. As árvores, depois de recusarem todos os esforços que fizeram para que elas viessem assumir, depois que elas recusaram tudo isso, negando o apego das outras árvores, o espinheiro assumiu. E ele convocou todas para vir debaixo dela. Espinheiro não é árvore. Espinheiro não é plantado. Espinheiro não produz frutos. Espinheiro, ele machuca os pés, fere as mãos, produzindo desconforto, sofrimento. Quando os bons renunciam à liderança, os maus passam a governar. Quando aqueles que podem ser úteis para os seus irmãos renunciam seu privilégio, abre caminho para o espinheiro assumir o governo. É uma tragédia, é um desastre. Ser governado por um espinheiro é uma maldição, é uma ameaça mortal. O espinheiro não deu desculpa, ele aceitou prontamente o convite para ser rei. Fez uma convocação para todas as árvores ficarem debaixo da sua sombra e engatou logo uma ameaça: quem não vier será consumido pelo fogo. O espinheiro governa com ameaça, com truculência, não aceita oposição, não tolera o contrário. Seu governo é ditatorial. A única alternativa de seus súditos é a obediência.
é se submeter ou morte. Essa parábola, irmão, é um grito de um alerta à nação brasileira. Estamos diante de uma eleição que vai definir o futuro de nossa nação. Que o espinheiro não reine sobre nós. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê discernimento e que Deus venha reinar sobre nós e levante líderes conforme o seu coração. Que Deus levante governantes e que a igreja tenha esse discernimento. Que na urna, na hora de votar sim, tenha esta convocação, este entendimento de escolher não espinheiro, mas de escolher árvores frutíferas. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.